Pessoal, nós vamos então para o nosso painel de divulgações de materiais técnicos do IBRAOP. E para moderar este momento, nós convidamos ao palco do ENAOP 2024 a conselheira Lília Martins, do TCE Piauí, por favor. A conselheira Lília Martins é mestra em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília, é graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, com especialização em Direito Processual Civil. É também graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em Administração Hospitalar e Sanitária. Ela foi parlamentar estadual do Piauí entre 2007 e 2010, reeleita para o período 2011 e 2014. Foi secretária de Estado da Saúde do Piauí e membro da Comissão Fiscal do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. É membro diretora da ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. É também diretora do IRB, o Instituto Rui Barbosa, ambos órgãos nacionais dos Tribunais de Contas. Como conselheira do Tribunal de Contas do Piauí, foi ouvidora, controladora, corregedora e vice-presidente. É a coordenadora da Comissão Permanente de Logística Sustentável do TCE Piauí e foi presidente do Tribunal de Contas do Piauí no biênio 2021-2022, hoje sendo presidente da 2ª Câmara da instituição. Também compõem conosco, este momento, as seguintes palestrantes. Nós convidamos ao palco Valéria Gonzaga, auditora de controle externo aposentada do TCE de Minas Gerais. Convidamos ao palco Silvia Guedes Galhardo, auditora de controle externo do TCE de São Paulo. Também convidamos ao palco do ENAOP Silvia Damasceno, auditora de controle externo do TCDF. Convidamos ao palco Érica Cândido, auditora de controle externo do TCM de Goiás. Convidamos ao palco Narda Consuelo Vitório Neiva Silva, auditora de controle externo do TCE de Mato Grosso. Também participa conosco Amanda Faria Lima, analista de integridade e governança pública na Transparência International Brasil. E também participa conosco Claudeni Santana, doutoranda da UFRJ e servidora do TCE do Mato Grosso do Sul. As demais informações sobre as palestrantes, o conteúdo que será divulgado e todas as demais informações, nós ouviremos da nossa moderadora, a conselheira Lília Martins. Bom, boa noite, gente. Vocês devem estar todos assim preocupados, né? Tanta gente, mas nós temos 10 minutos, esses minutos serão contados, temos aqui uma televisãozinha do lado. Eu serei rígida, porque não por mim, mas eu sei que às vezes alguns podem estar cansados e talvez não aproveitem tanto se a gente não conseguir controlar o horário. Bom, agradecer aqui inicialmente a nossa querida Adriana Portugal. A Adriana me fez o convite, que me honra muito de poder moderar essa mesa. No início, eu fiquei um tanto preocupada, porque disse assim, olha, gente, eu não domino esses assuntos como eu gostaria. São assuntos extremamente complexos, especializados, bem específicos. Mas depois eu fui reler qual era a programação e percebi que nele constava, basicamente, o pano de fundo de todos eles eram os ODS. Se nós percebermos em cada um dos assuntos, dos trabalhos técnicos que vão ser apresentados aqui, ele tem a sustentabilidade como pano de fundo. E eu, como militante, como assim, sonhadora também disso, me deixou mais à vontade. O segundo momento é que vocês percebem aqui que nós estamos numa mesa só de mulheres, um painel só de mulheres. Acho que eu nunca tinha mediado um painel, isso me deixou muito feliz. Eu acho que o IBRAOP está percebendo a necessidade disso, não é mulher por ser mulher, não é só isso. Mas é mulher que pode fazer a diferença, mulheres que também são auditoras de controle externo, que também são especialistas nas suas várias áreas de atuação e que podem fazer a diferença com a visão, com aquele olhar específico.
E, por último, dizer ainda da minha alegria é o tema principal, que é planejamento de infraestrutura. E eu fiquei um tanto preocupada, porque me acendeu uma luz. Não sei se vocês conhecem um acórdão do TCU, do ministro Bruno Dantas, hoje presidente do TCU, quando ele diz o seguinte, eu gostaria até de ler esse acórdão, quando fala de planejamento, e isso é uma preocupação. Deixa eu ver aqui. Não estou... Pronto, ele diz o seguinte, né, tem o acórdão como todo, aí diz o seguinte, tem-se um quadro preocupante, pois grande parte das organizações não consegue fazer com que a gestão redunde em instrumento efetivo para a geração de resultados. Tem-se o risco de que a estratégia não passe de pedaços de papel. Isso em 2018, agora talvez nem fosse, ele nem dissesse pedaços de papel. Isso para dizer que o planejamento, no caso, o planejamento estratégico das instituições, pode não ser nada mais que um documento fictício, protocolar, servindo talvez apenas para dar áreas de legalidade. Isso é uma realidade extremamente gravosa, e eu fiz questão de colocar aqui, porque tudo parte do planejamento. E vi que cada uma das falas aqui, das orientações técnicas que tem do livro digital, que será na primeira apresentação, e de todas as outras divulgações, que, aliás, são de extremíssima relevância, eu fiquei impressionada com todas elas, eu acho que nós podemos nos enriquecer muito com cada uma das falas, a gente demonstra que o planejamento está à frente de tudo. Então, se nós não cuidarmos dessa parte, dificilmente, principalmente quando fala das obras paralisadas, que não são só as paralisadas, são as inacabadas, e tantas outras, e todas as outras falas aqui. Saneamento básico, os impactos socioambientais nas obras de infraestrutura, e o mais difícil, bom, mas isso eu digo na apresentação. Bom, então vamos começar aqui do começo, primeiro apresentando as duas primeiras, que são... elas estão ali. As duas primeiras, a Valéria Gonzaga. Oi, Valéria. A Valéria é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Juiz de Fora, Minas Gerais, especialista em Gestão, Licenciamento e Auditoria Ambiental pela Unopar, do Paraná. É servidora aposentada do Tribunal de Contas de Minas Gerais, onde exerceu o cargo de analista de controle externo no período de 1996 a 2023. Atualmente é coordenadora do Grupo de Trabalho de Saneamento do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, IBRAOP. A segunda, que vai falar do mesmo tema, elas vão falar aqui sobre o livro digital, que começaram a trabalhar no ano passado, não é isso, Adriana? É a Silvia Guedes Galardo, que é graduada em Engenharia Civil pela Unicamp, com mestrado em edificações na mesma universidade. Especialista em projeto e gestão de infraestrutura urbana pela Fundação Universidade Federal de São Carlos. Especialista em desenvolvimento gerencial pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalha na assessoria técnica jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo há 11 anos, no setor de engenharia. É professora e palestrante da Escola Paulista de Contas Públicas, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, vocês podem perceber, pelo currículo das duas, que nós teremos aqui muito a ganhar com a fala de cada uma delas. E o título, acho que elas já vão colocar, não precisa mais que eu repita, elas vão colocar aí. Então, com a palavra, eu não sei quem vai começar. Muito boa noite a todos. E, para mim, é uma alegria estar aqui hoje participando da divulgação desse livro, porque ele é o resultado do trabalho do nosso grupo de saneamento. E esse resultado ele só foi possível com o trabalho de todo o grupo. É um grupo maravilhoso. Eu atuei muito na organização do livro, mas esse resultado só foi possível com o apoio de todos os membros do nosso grupo. E é por isso que, antes de falar da divulgação, eu vou falar... Já está. Ué, já está. É outro botão, obrigada. Então, antes de falar do livro mesmo, eu vou falar um pouco do trabalho desse nosso grupo de saneamento. O IBRAOP, ele tem vários grupos de trabalho e estudo que possuem diferentes objetivos de acordo com as suas áreas e frente de atuação e auditoria de obras públicas, né? O nosso grupo foi criado em 2021 para estudar, debater e elaborar produções técnicas, artigos
divulgações e publicações relacionadas ao novo marco do saneamento, instituído pela Lei número 14.026, em 2020. As nossas reuniões elas são feitas a cada 15 dias, de forma virtual, e tendo em vista o objetivo do nosso grupo este ano, que é a elaboração de procedimentos de auditoria na prestação de serviços de saneamento, a gente realizou a primeira reunião presencial no mês passado, no Tribunal de Contas do Espírito Santo, e foi uma reunião muito produtiva, porque o grupo é maravilhoso. Então, nós temos hoje 5 procedimentos de auditoria em fase adiantada de elaboração. Em breve vai ser disponibilizado para consulta pública. E, desde a criação do nosso grupo, nós já participamos da organização de diversos eventos do IBRAOP. Em 2021, ainda no formato online, por causa da pandemia do Covid-19, nós apresentamos o painel Perspectivas sobre o Novo Marco do Saneamento. Em 2022, fizemos um ENAOP, cujo tema central foi o novo Marco Legal do Saneamento. E, no ano passado, nós participamos da organização do painel de saneamento no 20º SINAOP. Em 2022, no ENAOP, nós publicamos o nosso primeiro livro digital sobre saneamento básico, que está disponibilizado lá no site do IBRAOP. E, no evento do ano passado, no SINAOP, nós fizemos o lançamento desse edital de chamada de artigos para a publicação desse livro que a gente está divulgando hoje. A ideia é que a gente tivesse artigos que abrangessem os 4 eixos de saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. E, como a Adriana falou, o artigo classificado em primeiro lugar, ele receberia um prêmio, um bônus de até R$4.000 para ser utilizado no evento de saneamento. Bom, corri bastante, viu? Vai dar o tempo certinho para a Silvia falar. E, antes de passar a palavra para a Silvia, que vai falar mais sobre o livro, eu só quero registrar que a ideia do IBRAOP é continuar atuando para o fortalecimento dos 4 eixos do saneamento, dando sequência às ações que possam contribuir para o aperfeiçoamento do controle externo nessa área de saneamento, seja na elaboração de conteúdo técnico, realização de eventos, discussões, dentre outras. Silvia, eu passo a palavra para você agora. Qual que é esse aqui de baixo? Tá. Boa noite, pessoal. Então, é com muito orgulho que a gente está divulgando hoje o livro, né? Saneamento, Gestão, Controle e Regulação. Como a Valéria disse, ele vem como um subproduto aí do GT de saneamento do IBRAOP, mais um grande subproduto. E a ideia era, depois de 4 anos, né, da gente ter o lançamento do novo Marco Legal de Saneamento, que definiu tantas metas importantes e tantos conceitos, tantos objetivos, macro-objetivos e também índices específicos para serem buscados dentro de cada atividade do saneamento, que a gente analisasse como o mercado, de forma geral, está pensando como a gente vai chegar e atingir esses objetivos. Então, quando eu digo mercado, a gente pensar não somente em Tribunal de Contas, né, no controle externo, mas pensar também nos jurisdicionados, pensar também nas agências reguladoras, pensar também nas empresas privadas, né, empresas estaduais. Então, para isso, teve o convite a colaboradores que, desde já, a gente, mais uma vez, agradece, né, que sempre se prontificam a nos auxiliar e participar das nossas discussões. Então, esses colaboradores fizeram também, os convidados fizeram alguns dos artigos que estão no livro, e foi lançado o edital para o restante dos interessados para apresentar trabalhos nessas áreas do saneamento. Então, foi criada uma comissão do IBRAOP para fazer a análise desses artigos. Os critérios, né, que constaram nesse edital, e acho que os mais importantes foram a pertinência e a relevância dos temas trazidos. Então, a inovação, a análise crítica,
as propostas apresentadas, ou ainda mesmo um mapeamento importante desse histórico e do nosso panorama atual, para a gente, porque para planejar a gente também precisa olhar para o passado, para tudo que não deu certo, e olhar para a situação que a gente tem hoje, e, a partir daí, lançar os próximos objetivos. E uma outra parte que mais ligada à formalidade, né, de argumentação, de consistência, de qualidade da escrita. As áreas temáticas, obviamente, a gente quis englobar as 4 atividades do saneamento, né, que constam lá no artigo 3º da Lei 11.445, e também a gente acabou deixando junto abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, um item específico para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, um para drenagem e um para licitações, concessões e privatizações, que aí também, dentro dessa nossa análise do ENAOP de infraestrutura, fica um tema que também é bem relevante para esse setor da engenharia. Aí é só para dar uma ideia, né, para todo mundo já ficar com vontade de ler, já é uma prévia uma prévia não, né? Já são os artigos que foram escolhidos, que fazem parte do livro que está sendo divulgado hoje. Então, na área de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a gente tem discussões importantes de como garantir essa universalização, né, que aí acho que é um grande desafio. E, se a gente for pensar as metas determinadas aí para 2030 é amanhã, praticamente, quando a gente fala de investimento em infraestrutura, né? Então, apesar da gente já ter os objetivos de desenvolvimento sustentável, metas bastante semelhantes, né, até um pouco mais arrojadas, de uma universalização mesmo desses serviços, a gente vê que a evolução que a gente tem do poder público, da gestão pública, ainda está bem aquém do que a gente precisaria estar para chegar nessas metas. Migração para o mercado de energia também, para a gente reduzir as despesas. Alternativas fontes de investimento também, que a gente precisa para garantir a universalização. Continuando ainda dentro do mesmo tema, a transversalidade, né, a necessidade que a gente tem de olhar o saneamento como um todo, né, e para você conseguir investimento e conseguir universalização, às vezes, em abastecimento e tratamento de água, você precisa pensar também no esgoto, você precisa pensar também na drenagem. A questão da regionalização, que também é um grande desafio, né, que a gente tem aí para ser coordenado por estados e municípios. Na área de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a gente tem artigo falando sobre os resíduos da construção civil, que aí são também um grande desafio, né, pelo potencial poluidor e pela quantidade que a gente tem de pontos de clandestinos, né, de disposição desses resíduos. As obrigações legais da gestão municipal. A gente tem cases também de Portugal e aqui do Piauí também, da questão de vazadouros a céu aberto. Tem caso também de Pernambuco, analisando os dados dos NIS. Na drenagem, a gente tem a questão da regulação, né, que é tão importante. A gente tem na drenagem aquela dificuldade de gestão dessa atividade, né, até do financiamento dessa atividade. Então, acho que, apesar dela ser muitas vezes relegada dentro perto das outras atividades do saneamento, a importância é conjunta até pela questão da correlação com as outras atividades. E, por último, desse grupo de licitações e privatizações, tem uma discussão minha junto com a Valéria, que foi muito boazinha de escrever um artigo comigo, que é minha tutora, que a gente fala de indicadores de desempenho, né? Então, para analisar a eficácia dessas contratações, a questão da regulação também do setor de saneamento, e a questão de financiamento, que também é uma questão crucial, né? Porque a gente precisa falando como poder público, né? A gente precisa da iniciativa privada, a gente precisa do dinheiro do parceiro privado,
que deve ser encarado realmente como um parceiro, né? A gente precisa ter relações ganha-ganha, porque o parceiro privado não vai admitir um risco maior do que ele pode suportar, e o poder público também não pode ter prejuízo. Então, era isso. A gente agradece demais a todo mundo que colaborou com os artigos, os convidados, os participantes do edital, e esperamos que todos acessem o livro lá no site do IBRAOP. Obrigada. Parabenizando aqui a Valéria e a Silvia. 10 minutos e 28 segundos. Bacana, hein? Obrigada. Cooperando. A nossa presidente queria dar uma palavrinha aqui, antes da segunda, por favor. Eu queria só dar um testemunho do quanto esse grupo, e como os demais grupos também, foram amadurecendo ao longo dos anos, né? Culminou num livro tão emblemático como esse, com tratamento aprofundado de diversos temas, mas a questão é que, desde a criação, foi havendo uma consistência de conhecimento, a ponto que, hoje a gente tem a condição de fazer procedimento de auditoria. É um tema novo e que nós fomos pegando. Tema novo, que eu digo assim, saneamento não é novo, né? Mas a regulação foi extremamente inovadora. E aí nós ficamos pelo laço ali, aprendemos, e agora nós estamos com esse mesmo desafio no grupo de BIM, que é um grupo que foi iniciado agora, que nós também vamos aprender junto e vamos chegar no ponto de fazer procedimentos, né? Eu convido a vocês a conhecer os nossos grupos de trabalho no site, exatamente para poder estar nos apoiando em cada um desses trabalhos. Ok, obrigada aí, a doutora Adriana. Vou passar a palavra agora para outra Silvia. Gente, eu vou ficar em pé, porque cada um dos currículos aqui eu fico apaixonada, né? São mulheres que realmente nos representam. É a Silvia Damasceno, é bacharel em Engenharia Mecatrônica, Controle e Automação na Unip, bacharel em Direito pelo ICESP, pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública, especialista em PPP e concessões pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FCESP, foi analista de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, CGU, entre os anos de 2012 e 2014. Está baixo? Ok, legal agora. Mas ouviram? Deu para ouvir? Até aqui? Bom, foi analista de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, CGU, entre 2012 e 2014, auditora de controle externo, TCDF, desde 2014. Atualmente, no tribunal, exerce o cargo de diretora da primeira divisão de fiscalização de obras e serviços de engenharia. Com a palavra, a doutora Silvia, que vai falar sobre o reequilíbrio econômico-financeiro. Olha, esse foi o assunto mais árido dos 6 que me apresentaram aqui. Eu não sei muito bem do que se trata, mas ela vai nos dizer aí agora. Agora eu já fiquei mais nervosa, mas vamos lá. Missão dada é missão cumprida, né, chefe? E a Adriana não é só minha chefe no IBRAOP, como foi minha chefe durante meus 7 primeiros anos no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bom, meu nome é Silvia Damasceno, sou auditora de controle externo do TCDF e estou coordenando o grupo de trabalho do IBRAOP para tratar da edição da orientação técnica sobre o reequilíbrio econômico-financeiro. Hoje eu vou comentar um pouco com vocês o porquê que o IBRAOP resolveu editar uma orientação técnica sobre esse tema, apresentar o escopo, a estrutura e 3 pontos relevantes acerca do conteúdo técnico e a situação hoje da OT, para a expectativa em relação à publicação do texto definitivo. E a primeira questão é por quê? Por que o IBRAOP resolveu editar uma orientação técnica sobre o reequilíbrio econômico-financeiro? E essa figurinha bem representa nós na discussão, nas reuniões online de todas as segundas-feiras. Todos nós sabemos que a Constituição Federal estabelece que, durante toda a execução contratual, devem ser mantidas as condições efetivas da proposta inicialmente pactuada. Para isso, a nossa legislação estabelece 3 mecanismos para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro: a revisão, a repactuação e o reajuste.
Em relação aos dois últimos, há diversos normativos de referência nacional, legislação específica, orientações técnicas que disciplinam sobre a metodologia, a documentação que deve compor o processo administrativo e todo aquilo que é necessário para o andamento desses processos de repactuação e de reajuste. Não vou falar aqui nem que não há, mas há poucas controvérsias acerca da aplicação desses dois institutos. Contudo, acerca do reequilíbrio econômico-financeiro, ou a revisão, não há um normativo de referência nacional ou uma legislação específica que discipline os critérios, os parâmetros, a metodologia, qual a fórmula de cálculo para a concessão desse instituto. O que há, atualmente, na tentativa de suprir essa lacuna legislativa, são diversos regulamentos internos de órgãos e entidades e também de empresas estatais que buscam suprir essa falta com regulamentos internos. O que foi possível observar nas nossas discussões e análises desses normativos é que não há uma convergência para uma única metodologia. Esses normativos, muitas vezes, apresentam certa confusão, principalmente em relação aos conceitos desses institutos, o que fez, por essa razão, o IBRAOP resolveu editar essa... eu queria dizer como é que o gestor e o auditor de controle externo ficam no momento de emitir uma opinião sobre um reequilíbrio econômico-financeiro. Ficam completamente perdidos. E isso aqui são os dois, tanto o gestor quanto o auditor, que precisa analisar a regularidade do reequilíbrio econômico-financeiro. E foi por isso que o IBRAOP constituiu esse grupo de trabalho e colocou a mão na massa para poder editar uma orientação técnica de tentar disciplinar o que é possível dentro do nosso contexto normativo atualmente vigente. A OT é a OT número 9, de 2024, e o tema é o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de obras e serviços de engenharia. O escopo ou objetivo da OT se restringiu à definição de diretrizes e premissa, então não foi possível entrar em detalhamento de método de cálculos para a concessão do reequilíbrio. Também a aplicação dela ficou limitada para obras e serviços de engenharia, ou seja, para os contratos por escopo, e principalmente para os pleitos decorrentes de variação extraordinária dos custos dos insumos, desde comprovada a onerosidade excessiva. Só esclarecendo, a OT, então, ela não se aplica, por exemplo, a fatos da administração, que ocorre aumento de tributos, fatos dos príncipes, ou qualquer outras situações que não decorram da onerosidade excessiva e da variação extraordinária dos custos. Essa delimitação do tema e do escopo da orientação técnica, ela está alinhada com o recente levantamento realizado pelo TCU, em que as conclusões registradas foram no sentido de que não há uma única metodologia para a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro e que, para cada contrato, para cada contexto em que o objeto de infraestrutura, de obra e serviço de engenharia está inserido, deve ser realizada uma análise pormenorizada e individualizada. A OT ela está estruturada no formato de um roteiro, em que foram estabelecidas etapas para serem seguidas de maneira lógica e sequencial, e de forma que o atendimento de requisitos de uma determinada etapa deve apenas acontecer quando for verificado os requisitos e o atendimento das etapas anteriores. Desde que seguido esse roteiro, esse formato estabelecido pela orientação técnica, o gestor e o auditor poderão ter, de forma fácil, ter analisado as 3 condicionantes principais para a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, que é a comprovação da existência do fato gerador, da variação extraordinária e também da onerosidade excessiva. O início do processo ele começa com o pedido ou pleito apresentado pela empresa, que deve conter toda a documentação que embasa os custos e fundamenta as questões de fato e de direito. Então, a nossa orientação técnica ela traz um rol mínimo da documentação que deve acompanhar esse pedido. Depois, passa-se para a análise de admissibilidade, em que é necessária a verificação dos fundamentos de fato e de direito que embasam um pedido. Nessa fase, existe a possibilidade que, desde pronto, o reequilíbrio já seja indeferido, devido ao não atendimento de requisitos de forma mais objetiva.
Depois, a estrutura da OT, ela passa por mais 3 etapas, que a gente denominou de análise de mérito do reequilíbrio econômico-financeiro. Então, a orientação ela traz diretrizes gerais para a questão da análise financeira e 2 tipos de diretrizes específicas. Uma relacionada à variação extraordinária e outras mais relacionadas ao cálculo do reequilíbrio. Lembrando que a orientação técnica ela não traz metodologia de cálculo, fórmulas e nenhum parâmetro para a questão do gatilho, da onerosidade excessiva. A ideia aqui da orientação técnica, com base na legislação vigente, é trazer condições de contorno e diretrizes, limitações para a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro. E aqui eu vou apresentar rapidamente 3 pontos relevantes do conteúdo técnico da OT. O primeiro deles é a necessidade de serem realizados estudos específicos para cada um dos contratos em que sejam consideradas todas as alternativas possíveis, inclusive a possibilidade de eventual extinção contratual. Isso para que a decisão seja embasada de forma técnica e jurídica e buscando defender, claro, o interesse público. Uma inovação da orientação técnica foi o estabelecimento de 2 modalidades de reequilíbrio econômico-financeiro. O primeiro deles é o reequilíbrio por período determinado, em que os efeitos financeiros são retroativos, referente aos serviços que já foram executados. Essa metodologia ela traz para o processo de reequilíbrio uma maior precisão de mensuração do cálculo do valor do reequilíbrio. E a outra modalidade, também contida na OT, é o reequilíbrio global com mudança de database. Nessa modalidade, o efeito financeiro ele é prospectivo para o futuro, tendo em vista que será gerada uma nova planilha orçamentária com o realinhamento dos preços, que vigorarão a partir da data da concessão do reequilíbrio. Quando comparado com a primeira modalidade, ele gera uma maior imprecisão, mas no cálculo do valor, devido à falta de informação acerca do comportamento dos preços para o futuro, o que gera um ônus para a administração de precisar monitorar o comportamento dos preços após a concessão do reequilíbrio. Uma outra inovação também em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro é a necessidade de apresentação de notas fiscais para aqueles serviços que já foram executados. Então, a documentação apresentada no pleito da empresa deve conter as notas fiscais para aqueles serviços que já são executados, ou seja, esse será o documento idôneo para se comprovar a variação extraordinária do custo dos insumos, passando de um reequilíbrio econômico-financeiro ou de uma análise financeira teórica, mas trazendo para a situação específica e para a realidade do próprio contrato. Essas notas fiscais devem ser atuais e contemporâneas, e a administração deve realizar uma validação, tanto das notas quanto dos valores dos custos. A orientação técnica foi submetida à consulta pública no mês de maio desse ano. As contribuições recebidas já foram avaliadas pelo grupo de trabalho. Atualmente, a orientação técnica está na fase de ajustes redacionais e de formatação, e a expectativa é que o texto definitivo seja publicado nas próximas semanas. Nesse link, vocês podem consultar o texto provisório da orientação técnica, que foi submetido para consulta pública. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando o trabalho do GT, do Reequilíbrio Econômico-Financeiro. Agradeço imensamente aos colegas que estão aqui, que participaram também da orientação técnica. Eu estou vendo alguns, o Pedro Jorge, o Emerson, o Douglas, o Rafael Martins. Tem mais alguém aqui que eu não tenha citado? O Guilherme e também, claro, a Adriana, também sempre participando. Muito obrigada a vocês, uma boa noite. Boa noite. Olha, a disciplina aqui, eu estou até com vergonha de ter falado o que eu falei, porque realmente 10 minutos e 7 segundos. Viu? Perfeito. Bom, a palavra agora nós vamos passar para a Érica Cândido. A Érica Cândido vai nos brindar com a norma técnica número 1 de 2024, do IBRAOP, que fala sobre o sistema de registro de preços. A Érica é auditora de controle externo, especialista em engenharia do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, desde 2010. Ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás e em Direito pela Faculdade Objetivo. É pós-graduada em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia e em Auditoria e Controle Externo. Uma palavra, Érica. Obrigada. Boa noite a todos vocês. Eu vou já iniciar a minha
apresentação agradecendo os componentes do grupo de trabalho sobre a lei de licitações, que a gente já parou de chamá-la de nova, né, nova lei de licitações, e dizer que foi um grupo muito empenhado e que eu estou aqui só representando esse grupo. Agradeço a todos, na pessoa da colega Silvia Galardo, que também é coordenadora junto comigo desse grupo. Tá? Então, vamos lá. Bom, a nota técnica é a nota técnica número 1, de 2024, do IBRAOP, que vai tratar sobre o sistema de registro de preço dentro, né, da 1433, especificamente para obras e serviços de engenharia. O primeiro questionamento que o grupo precisou enfrentar foi justamente como a Lei 1433 trouxe, né, no seu arcabouço legal, a previsão do sistema de registro de preço e como isso se comportaria para as obras e serviços de engenharia. E, para enfrentar esse primeiro questionamento, a gente já se muniu do próprio conceito que a Lei 1433 trouxe no artigo 6º, no inciso 45, definindo que o sistema de registro de preço é o conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços, relativo à prestação de serviços, a obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras. Então, já que no conceito a gente teve um rascunho, né, do que a lei traria com relação a essa possibilidade, sim, do sistema de registro de preço ser possível para obras e serviços de engenharia. Bom, depois de enfrentado essa questão, a nota técnica ela foi construída numa linha de raciocínio, justamente enfrentando aqueles assuntos basilares para que o sistema de registro de preço seja realmente utilizado. O primeiro deles, que foi, a gente considerou realmente a base, né, para o sistema de registro de preço ser possível, que foi justamente a imprevisibilidade. A nota técnica ela estabelece que essa imprevisibilidade precisa acontecer, seja ela com relação ao quantitativo ou ao momento, justamente porque privilegia o princípio do planejamento, o princípio esse previsto no artigo 5º da lei. A nota técnica traz, inclusive, 2 exemplos para ilustrar, né, essa imprevisibilidade de quantitativo e essa imprevisibilidade de momento. E vou deixar com vocês para leitura posterior desses exemplos. Na sequência, a gente enfrentou, então, quais seriam as condições gerais que a lei estabeleceu para que o SRP pudesse ser utilizado. E, nas condições gerais, os quantitativos ficaram bem definidos que a necessidade de uma estimativa, né, desses quantitativos, de modo que aquela licitação, naqueles casos, aquela contratação direta, naqueles casos que não fosse possível se ela fosse possível ser totalmente, integralmente planejada, o sistema de registro de preços já não poderia, então, ser utilizado. E, com relação ainda aos quantitativos, em resumo, essa necessidade realmente dessa estimativa de quantidade. Então, por exemplo, se tivéssemos uma previsão apenas de uma estimativa econômico-financeira, já não poderia ser, então, realizado o SRP. Bom, com relação a outra condição geral que precisa ser avaliada, que são os critérios de julgamento. Com relação ao critério de julgamento, a lei prevê 2 possibilidades, que seria o menor preço ou ainda o maior desconto sobre uma tabela, né, de referência. Bom, com relação aos requisitos específicos, então, enfrentada a imprevisibilidade, enfrentada as condições gerais, a gente precisaria, então, avaliar os requisitos específicos para as obras e serviços de engenharia. E a lei traz a necessidade da existência de um projeto padronizado, e aqui a gente está falando de um projeto sem uma complexidade técnica e operacional, e a conclusão da nota técnica é que, em razão disso, para os serviços especiais de engenharia, o sistema de registro de preço não poderia ser utilizado. E, além do projeto padronizado, também uma necessidade permanente e frequente daquele objeto a ser adquirido. O outro requisito específico seriam as alterações contratuais, evidenciando que o fato
da necessidade de um projeto padronizado não inviabiliza que esse contrato sofra alterações contratuais, desde que essas alterações sigam os preceitos que a própria lei estabelece. E com relação aos requisitos, ainda com relação aos requisitos especiais, foi trazido as possibilidades das modalidades de licitação. Como a gente viu no conceito, trazido pelo artigo 6º, já lá a gente tem essa previsão de que seja o RSP aconteça através de pregão ou de concorrência. E aqui o pregão, então, para serviços comuns, e serviços comuns de engenharia e a concorrência no caso das obras, já que a gente excluiu, né, a possibilidade dos serviços especiais de engenharia. Com relação ao ETP, né, o estudo técnico preliminar, ficou estabelecido que ele seria imprescindível a sua elaboração, uma elaboração que deve ser feita pelo órgão gerenciador, com participação dos órgãos participantes, e que, no caso da adesão dessa ata, né, de registro de preço, o órgão não participante deve, no mínimo, elaborar um ETP sintético, para que seja demonstrada, então, a vantajosidade de adesão por esse não participante. E, por fim, já me encaminhando para o final, a gente enfrentou a questão se o SRP seria aplicável às contratações diretas. O conceito também já prevê essa possibilidade, mas a nossa dúvida era se poderia ser aplicado para serviços de engenharia e obras. E o artigo 82, no seu parágrafo 6º, elenca em quais situações isso poderia acontecer, trazendo aquisições, serviços, e não trazendo a previsão de obras. Então, com relação às contratações diretas por SRP, as obras não entrariam. E fazendo, então, uma interpretação sistemática da 1433, o fato desse dispositivo prever apenas o termo serviços, a gente entendeu e concluiu isso na nota técnica, da impossibilidade também para os serviços de engenharia, já que não está expressamente nesse dispositivo. Bom, deixo aqui com vocês o QR Code da nota técnica, já peço que façam aí o download, encaminhem para quem possa auxiliar, e dizer que esse posicionamento do IBRAOP com relação ao SRP para obras e serviços de engenharia é o posicionamento atual, que pode evoluir, sim, com novas legislações que forem surgindo. Obrigada. Perfeito, Érica. Eu vou até dizer, o IBRAOP, acho que sobrou aqui, como sobrou, foram 7 minutos e 30 segundos, é só dizer que é o IBRAOP acordando e atualizando, né, todos nós a respeito da nova lei de licitações. Eu acho que o que vocês ainda não atualizaram, eu acho que está sendo usado no que não conflitar, mais ou menos isso, né? Bom, parabéns. Passando agora a palavra para a Narda. Oi, Narda, tudo bom? É engenheira sanitarista, contadora e advogada, com algumas especializações na área pública, ocupa o cargo de auditora pública externa no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso desde 99, onde exerceu função de liderança técnica por 13 anos. Representa o Tribunal de Contas do Mato Grosso no IBRAOP e em comissões da TRICOM desde 2015. Desde 2011, atua como membro da diretoria executiva do IBRAOP, exercendo a presidência por 4 anos, de 2013 a 2016. E, atualmente, é a diretora de comunicações do Instituto. A Narda vai falar sobre as providências para a retomada de obras paralisadas, né, as causas, inexistência ou deficiência no planejamento. Com a palavra, Narda, por gentileza. Boa noite a todos. Eu peço licença porque eu preciso fazer um registro que eu considero muito importante, dizer para o conselheiro Kennedy e para o conselheiro Jailson, com quem a gente fez as tratativas iniciais para a realização desse evento, que vocês estavam certíssimos a respeito da hospitalidade e da beleza do litoral do Piauí. Vocês nos acolheram conforme a primeira impressão. Muito obrigada.
Vou falar aqui da nota técnica 3 de 2024. Ela aborda medidas e providências fundamentais de planejamento para a tomada de decisão de retomada de obras, bem como a execução, né, a conclusão e a entrega dessas obras para a sociedade. Inicialmente, quero esclarecer que, nessa nota técnica, obras paralisadas engloba o conceito de obras inacabadas e obras paralisadas, sendo que obras inacabadas referem a contratos não vigentes que a obra não foi concluída. E obra paralisada é aquela cujos serviços estão paralisados dentro de um contrato vigente. É um problema antigo, de difícil solução. Por quê? O que era para ser a exceção da exceção, tornou prática recorrente e vem tomando proporções inimagináveis até nas visões mais pessimistas em relação à execução de obras públicas. E a solução desse problema, gente? Então, a gente tem que buscar a solução e verificar se não está faltando alguma coisa bem básica para resolver esse problema. E a solução ela passa pela compreensão das causas. E essa compreensão ela depende de esforço conjunto, esforço individual dos vários atores envolvidos na execução das obras, né? E essa compreensão ela passa pela compreensão do planejamento. Então, nos diversos levantamentos já realizados, nos diversos relatórios dos tribunais de contas, a maioria das causas, né, inclusive a questão do repasse de recursos, elas convergem para a falta de planejamento. E é comum, né, a gente ver projetos mal dimensionados, mal elaborados, incompletos, mal orçados, sendo licitado, sem a verificação da adequação dessa obra à política pública de qualidade que vai atender a necessidade da sociedade. E aí as obras são entregues, né, não são entregues porque são paralisadas. E a falta de planejamento ela decorre de inúmeros fatores. Vou tentar citar alguns. Por exemplo, falta de estrutura de engenharia nas unidades executoras de obras, pessoal que não é capacitado, que não tem disponibilidade de instrumentos e tecnologias para exercer a atividade. E aí nós temos problemas de que essas obras, como não foram planejadas, elas sofrem descontinuidade. E há problema com o repasse dos recursos, né? Nós temos, assim, problemas sérios nas transferências de recursos para as obras, mas não é um problema só da unidade executora, não, né? É um problema dos órgãos repassadores, que não avaliam a capacidade técnica operacional das unidades gestoras na hora de fazer o repasse. Então, deixa eu ver. Não, voltei, gente. Então, assim, toda essa problemática das obras, da falta de planejamento e a descontinuidade, eles criam um ambiente fértil para desvio, para fraude, para corrupção. E por quê? Porque não houve uma definição precisa do objeto. E a mesma coisa pode ocorrer com a retomada de obras paralisadas. É necessário um planejamento. É indispensável o planejamento, porque senão corre o risco muito grande de haver novas paralisações de obras anteriormente paralisadas. Desculpa aí, gente. Bom, aqui nessa nota técnica, a gente tentou propor procedimentos, né, práticas básicas. Né? Não é nem um estudo da arte da engenharia, né, mas são coisas básicas que representam e vão resolver a maioria das causas da problemática das obras paralisadas. Então, nós temos que fazer um levantamento onde a gente verifica o tempo de paralisação e as condições de conservação da obra paralisada. Aí a gente vai verificar tudo, né? O que foi executado, o que foi devidamente executado, o que foi pago, se a obra sofreu
intempéries, se há problema no canteiro, se há equipamentos que não foram tirados porque não houve uma desmobilização do canteiro. Então, todas esse levantamento deve ser feito em loco. E, como eu já disse, é uma coisa que é tranquilo de fazer, né? E a gente não entende por que não se faz, porque que pensa em retomar a obra sem verificar lá onde os problemas ocorrem. E os problemas ocorrem lá nas unidades que executam as obras. E a identificação de interferências que representam um risco, por exemplo, questões ambientais, questões judicializadas, isso é risco, então tem que verificar essas interferências e mitigar essas interferências. E antagonismo com outros empreendimentos, porque a obra paralisada há muito tempo pode ter surgido, né, ao seu redor empreendimentos que possam agora promover interferências. A principal coisa numa retomada é essa obra ainda atende uma política específica de qualidade que vai atender devidamente a sociedade. Isso tem que ser verificado. E já falei da situação financeira e, principalmente, né, se há disponibilidade no mercado de insumos aplicados a tecnologias inovadoras, visando a garantia do ciclo de vida do projeto. E o orçamento necessário para a finalização dessa obra. E como priorizar as obras? Né? É uma decisão fácil? Não é. Se fizéssemos apenas o levantamento e fizéssemos com o rigor técnico necessário, na finalização desse levantamento, na consolidação das informações levantadas, já se torna possível a decisão de tomada ou não, de retomada ou não de uma obra. E como priorizar as obras a serem retomadas? Aí, a parceria com os poderes instituídos e com o Ministério Público, quando for o caso. Falei lá no início dos diversos atores que estão envolvidos na solução do problema, aqui entra a parceria. Uma definição de agenda entre esses parceiros para avaliar, né, qual obra vai ser priorizada. E avaliação de viabilidade da retomada do ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental. Aí, reuniões, né, com os órgãos concedentes na linha de que há de melhorar a gestão das transferências de recursos, tanto nos repassadores como nos recebedores, e a promoção da transparência e integridade dos atos praticados para a retomada das obras. A gente tem que ter transparência, né? Foca muito no repasse de recursos, nos pactos, nos grandes programas, mas tem que ter, né, uma transparência de todo esse processo para a retomada das obras paralisadas. E aí, como retomar, né? Aí tem que indicar equipe para fazer a revisão dos projetos, definir a implementação de condições materiais e técnicas para o acompanhamento da obra paralisada. Não adianta repassar recursos se as equipes continuam as mesmas, com as mesmas dificuldades. Revisão, né, se necessário, correção ou refazimento dos projetos básicos e executivos, e atualização e confirmação do montante necessário para essa obra priorizada. Inclusão nas peças orçamentárias, né? Reinício da obra quando a contratação original ainda estiver vigente, ou se for uma opção viável, considerando principalmente as condições técnicas e operacionais da contratada a retornar à obra. Licitar, quando for o caso, a parte remanescente. Estudo de solução mais adequada para a retomada, se for execução indireta, PPP ou concessão. Fiscalização da obra priorizada, gestão do respectivo contrato, garantindo a tempestividade da execução do cronograma financeiro, para que a obra seja concluída, seja entregue para a sociedade, colocada em operação, e que a administração possa também acompanhar a garantia quinquenal dessa obra, aonde os reparos das soluções de projeto devem ser feitos pela contratada. Atuação preventiva para evitar, né? A gente está falando só do problema. Mas como evitar esses problemas? Aí o Poder Legislativo. Eu poderia falar
mais do que 1 hora sobre o que o Poder Legislativo poderia fazer, gente. Nós temos sérios problemas. A gente fala muito em projeto, em planejamento, mas nós temos contratação integrada só com anteprojeto. Então, é um paradoxo, né? É um paradoxo isso. Nós temos alterações legislativas que permitem repasse de recurso até um determinado limite, sem analisar previamente os projetos. Então, há um paradoxo, né? Mas eu vou falar do que nós temos hoje. O que nós temos hoje é o cumprimento do artigo 45, né? O Poder Legislativo ele deve cumprir, né, ao analisar as peças orçamentárias, e deve fazer cumprir, né? Deve devolver os projetos de lei para os gestores, para eles fazerem as adequações. O Poder Executivo é tudo que a gente falou, reestruturar, né, as áreas de engenharia, ter sistema de informação que acompanha todo o ciclo da obra, que permita um acompanhamento, que os contratos sejam equilibrados, que os riscos sejam alocados e que permita uma atuação tempestiva e que os atrasos na obra, uma atuação tempestiva referente aos atrasos e melhoria na gestão dos repasses de recursos. Tribunal de Contas. Qual será a providência que nós podemos tomar? Nós temos a resolução da Tricom 05 de 2022, ela trata de tudo que deve ser feito no planejamento e na execução de obras. Ela fala bem todos os passo a passo, o que deve ser observado. E fazer cumprir, né, as regras estabelecidas na 3ª linha de defesa do controle, que fala do controle interno e do controle dos tribunais de contas. Então, considerações finais. As ações coordenadas de planejamento de obras dos poderes executivo e legislativo dos entes federados e dos respectivos órgãos de controle interno e externo devem ser executadas para prevenção e solução das obras paralisadas no país e para minimizar problemas no andamento dessas obras. Grata pela atenção. Muito obrigada. Obrigada, Narda. Então, nós vamos agora para a penúltima palestrante. Agora é a Amanda Faria Lima, que vai falar sobre procedimentos de auditoria sobre impactos socioambientais de infraestrutura. A Amanda é pós-graduada em Gestão Pública pelo INSPE e bacharel em Ciências e Humanidades e Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC, é isso? Integra o Programa de Integridade e Governança Pública da Transparência Internacional Brasil, atua nas pautas de transparência, governo aberto, órgãos de controle, promoção da integridade e obras de infraestrutura. Com a palavra, a Amanda. Muito obrigada, conselheira. Uma boa noite a todos e todas. Eu estou naquela posição difícil, né? Porque eu e a próxima colega, a gente está separando vocês do jantar e do descanso, mas eu peço só alguns minutinhos aí da atenção de vocês para a gente compartilhar, e também vou estar no evento os 3 dias, então vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. Eu estou aqui, né, sou um peixinho diferente aqui nesse grupo, não sou engenheira, não sou de tribunais de contas, mas eu agradeço muito o espaço que o IBRAOP, agradeço na pessoa da Adriana, concedeu para a gente, que é uma organização da sociedade civil, a Transparência Internacional, voltada para o combate à corrupção, para estar aqui dialogando com vocês e trazendo reflexões sobre como que a gente pode pensar as obras de infraestrutura pela perspectiva da promoção da integridade e da transparência. Eu vou compartilhar aqui hoje, aqui falei de mim, sobre os procedimentos de impactos socioambientais de infraestrutura. É um conjunto de procedimentos que estão sendo elaborados desde o ano de 2022. Vou contar um pouquinho deles. Vou falar de uma maneira bem ampla, porque amanhã tem um painel específico sobre cada um desses procedimentos que o vice-presidente do IBRAOP, o Anderson, vai apresentar para vocês, com mais detalhes. Mas o que eu quero trazer aqui de mensagem para cada uma, talvez começar a plantar uma sementinha desses procedimentos que são novos, que são inovadores, em cada um de vocês, mostrar o valor deles, o valor dessa iniciativa, que a gente é muito grata de fazer junto ao IBRAOP, e o IBRAOP ter comprado aí essa proposta, e também com outras organizações da sociedade civil e tribunais de contas, que estão com a gente nesse projeto, para a gente construir esses procedimentos. Então, é uma série de procedimentos de auditoria que orientam
a verificação de questões socioambientais e de integridade e transparência em obras de infraestrutura. A gente construiu um primeiro procedimento que traz no nosso sonho inicial, a gente falou assim, vamos fazer um procedimento só. A gente viu que o desafio estava muito além, muito aquém de um procedimento só. Então, no nosso primeiro procedimento, a gente definiu o que a gente ia fazer, olhando para o ciclo de vida de uma obra de infraestrutura. E, a partir daí, entendendo, né, as necessidades de cada fase, quais são as especificidades, olhando, né, sempre da lente das questões socioambientais e de integridade e transparência. Então, a gente separou o ciclo de vida em 4 fases, e aí separamos aí os procedimentos, né, que a gente planejou fazer, os que estão com estrelinha que a gente já fez, ou está finalizando aí o 4º, e os próximos, tem mais 2 ainda que estão planejados para serem feitos. Vou falar de cada um deles. E qual que é, falando de maneira bem geral sobre esse conjunto de procedimentos, porque para deixar também vocês com gostinho de assistir o painel amanhã e poderem se debruçar mais no conteúdo, mas esses procedimentos eles trazem uma visão inovadora sobre o ciclo de vida. A gente sabe que é uma discussão definir o ciclo de vida de uma obra pública, ainda mais uma obra de infraestrutura que tem especificidades. Mas aqui a gente traz uma proposta de ciclo de vida, então já é uma postura inovadora, e olhar para esse ciclo de vida, para cada uma dessas fases, por essa perspectiva de vamos olhar para os impactos sobre as questões socioambientais, vamos olhar para as questões de transparência e de integridade pública, quando a gente está falando de obras de infraestrutura. Então, também tem essa importância de incorporar a dimensão socioambiental, isso é um trabalho que a gente está fazendo, de trazer, né, os tribunais de contas e os órgãos de controle interno já fazem auditorias de obras públicas, já olham conformidade de obras, não tem nenhuma novidade. O que a gente está querendo estimular e querendo trabalhar junto, então vamos olhar para as questões socioambientais, de transparência e de integridade que estão relacionadas a essas obras de infraestrutura. E essa é a visão inovadora que a gente traz aqui. E uma importância e uma diferença também é que é uma construção coletiva de tribunais de contas e organizações da sociedade civil. Então, vocês vão ter a oportunidade também de conhecer outros parceiros que estão aqui com a gente no evento, que fazem parte desse grupo, então o WWF Brasil, o IEMA, o GT Infraestrutura, o Instituto Socioambiental, o ISA, são organizações da sociedade civil, que, além da Transparência Internacional, que compõem esse grupo que constrói esses procedimentos de auditoria. Então, para a gente, é um processo de aprendizado muito grande. Eu sempre falo isso para a Adriana, para o Aristóteles, que a gente aprende muito. A gente tem outra visão, a gente vem de outro campo, com outras demandas, mas a gente aprende muito com vocês sobre o processo, mas também a gente traz, né, busca trazer contribuições para como que vocês vão olhar também para essas obras de infraestrutura, adicionando uma camada a mais. A inovação, essa conexão entre o controle da contratação, da execução contratual, com as questões de integridade e transparência. E eu acho que o tema que tem muito a ver, né, que por isso que também estou aqui nesse painel, tem muito a ver com esse ENAOP, que a gente antecipa o olhar da infraestrutura. Não é falar do projeto quando ele vai ser licitado. A gente está antecipando a discussão das questões socioambientais e de integridade no processo de tomada de decisão sobre uma obra. É pensar, a gente tem um problema público, a gente precisa escoar produção, a gente precisa conectar áreas, a gente precisa de infraestrutura de saneamento, que é um direito, a gente precisa de infraestrutura de conectividade, mas a resposta, às vezes, é a infraestrutura, é a obra. Mas qual que é a obra? Como que a gente analisa essas alternativas? Tem N alternativas. Qual que é a melhor alternativa para a sociedade, para entregar, para resolver aquele problema público, em questão de recursos? Como que tem que ser feita? Então, a gente antecipa essa discussão
sempre com esse olhar, né, das questões socioambientais e de integridade, pensando na análise de alternativas, no planejamento, nos impactos socioambientais e na própria viabilidade do projeto. Vocês vão ter aí, já estou dando vários spoilers, mas eu quero deixar com vocês com vontade de ver as palestras dos colegas, principalmente vai ter sobre análise custo-benefício, sobre maturidade de projeto, sobre viabilidade. Então, convido vocês a acompanhar nos próximos dias, que vai ser muito interessante. Aí é só para deixar vocês com a pulguinha da curiosidade. Aqui é a carinha dos 4 procedimentos que já estão publicados. Então, convido muito vocês a acessar. Muito do meu papel aqui hoje, agora, nos próximos dias, os painéis dos próximos dias, é a gente disseminar esses procedimentos, mostrar a importância para vocês, e que a gente quer que vocês levem para o trabalho de vocês, para os tribunais de contas de vocês, e estimular que sejam aplicados. A gente quer começar, então vamos colocar isso em prática. E eu fiquei muito feliz de ouvir o conselheiro do Tribunal de Contas do Piauí, falando, né, sobre todo esse planejamento da ampliação de infraestrutura no Estado. Então, esses procedimentos, eu acredito que vão contribuir muito para olhar para essas novas obras que estão sendo planejadas para esse futuro do Estado. E aí, contar para vocês dos nossos próximos passos, né? A gente tem um novo procedimento de viabilidade, que está em elaboração, mas já nas suas fases finais. Então, em breve, vai ter aí a disponibilização em consulta pública. Então, é muito importante ter a participação de vocês, o olhar de vocês, para a gente melhorar esse documento. Depois, a gente vai se debruçar em 2 temas, que é o licenciamento ambiental e o monitoramento das condicionantes, e a avaliação ex post das obras de infraestrutura. E esses próximos passos, como eu falei, é que a gente quer estimular a disseminação para os tribunais de contas, apoiar tecnicamente o uso, treinar para a utilização. A gente sabe que são temas inovadores, são temas diferentes, mas também são temas urgentes. As questões socioambientais, as questões climáticas, as questões de transparência, são as questões que estão sempre aí nas manchetes, estão chamando a atenção cada vez mais. Então, a gente tem que olhar para isso, a gente está tentando trazer um ferramental, e a gente quer apoiar essa utilização e essa disseminação, que vocês conheçam e utilizem e apliquem. E aí eu queria reforçar, vou deixar um tempinho aqui, enquanto eu termino de falar, a avaliação, o formulário que a Adriana apresentou no início de hoje, e a gente vai reforçar nos próximos dias, mas queria muito estimular que vocês, então, tirem fotinho, peguem o formulário, podem responder depois, mas a gente queria muito que vocês respondessem, porque a gente quer saber como que está a utilização e o conhecimento desses procedimentos, até para a gente pensar como, então, que a gente pode apoiar melhor, que a gente pode estimular a sua utilização. No final, a gente sempre quer o impacto positivo, né, na sociedade. A gente quer melhores obras de infraestrutura, a gente quer melhores políticas públicas. Então, a gente quer saber como que a gente pode estimular e disseminar isso. Então, assim eu finalizo. Acho que eu já estou no meu tempinho aí, cumprindo a risca. Queria agradecer novamente o espaço. É muito importante para a gente estar aqui conversando com vocês. A gente vai ficar, tem mais um colega meu da Transparência Internacional que vai chegar. A gente vai ficar aí nesses dias de evento. A gente está super à disposição para dialogar e pensar em formas de apoio. E obrigada. Boa noite. Obrigada, Amanda. Cumpriu a risca. E, por último, não poderia ser diferente, nós vamos fechar com uma piauiense, a Claudeni Santana. A Claudeni vai falar sobre procedimentos de obras rodoviárias, diretrizes de auditoria. Ela é estudante e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Transportes, COP, da UFRJ, nível doutorado, mestra em Ciências e Engenharia de Infraestrutura de Transporte pelo IME, é o Instituto Militar de Engenharia? Uau! Graduada em Tecnologia em Geoprocessamento e Técnica em Edificações e Estradas pelo IFP, no Piauí. Foi assistente de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e, atualmente, é assessora técnica do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Com a palavra, Claudeni. Muito obrigada. Bom, já fui apresentada. Gostaria de agradecer, mais uma vez, a oportunidade,
por poder estar aqui representando esse grupo, que eu gosto muito de participar. Vejo que aqui temos outros colegas aqui que participam também, que é o grupo de rodovias. E eu fiquei com a incumbência de apresentar, né, os procedimentos de obras rodoviárias e as diretrizes de auditorias para esse tipo de atividade nos tribunais de contas. Bom, vou seguir um breve sumário, focando principalmente nos procedimentos vigentes e nos trabalhos futuros que nós estamos desenvolvendo nesse ano de 2024. Bom, para começar, os grupos técnicos do IBRAOP, eles foram criados em 2013 e eles surgiram pela necessidade da definição de procedimentos orientativos para os tribunais de conta. E, além disso, também uma busca de uniformização de alguns procedimentos, principalmente quando você vai analisar uma obra rodoviária, que ela é muito complexa e muito dinâmica. Então, esse dinamismo das obras rodoviárias foi uma pauta que o IBRAOP observou e se atentou para poder aí realizar a criação desse grupo. Um outro objetivo também relacionado à criação desse grupo de rodovias é a questão estritamente técnica de engenharia e de arquitetura que possibilite avaliações operacionais da obra. Então, assim, quando a gente está fazendo uma inspeção rodoviária, não é apenas uma análise documental, processual, mas também de como essa obra está andando, de como essa obra ela está desenvolvendo e o que de retribuição ela vai trazer para a região, tanto economicamente como socialmente. A estrutura dos nossos procedimentos rodoviários ela segue um caminho mais técnico e mais objetivo. Nos itens 3 e 4, são os itens que eu considero os itens mais importantes, porque nós tentamos, durante as discussões no nosso grupo, descrever tudo aquilo que pode ser feito quando você está realizando uma auditoria em uma obra rodoviária, seja ela urbana ou seja ela rural. E a questão dos possíveis achados de auditoria que podem surgir em todas as etapas dessa análise, seja na fase de licitação, seja na fase de execução da obra, ou seja também no pós-obra. Os nossos procedimentos vigentes, e aqui, nossa, eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Nós temos aí 2 grandes blocos finalizados, né? Finalizamos o ano passado. A fase de licitação, que vai desde a verificação da completude do projeto básico até a análise desses elementos mais pormenores de uma obra rodoviária. A parte de drenagem, de sinalização, são pontos também que a gente sempre tenta focar, porque, às vezes, são pontos esquecidos, e principalmente drenagem, como nós estamos vendo esse ano, né, que é um foco muito importante em uma obra rodoviária. Então, a fase de licitação está concluída, e, sobre obras concluídas em andamento do ano de 2016 até o ano de 2023, nós completamos 21 procedimentos de auditoria de camadas de concreto asfáltico. E aí eu gostaria de pedir uma salva de palmas, porque isso aqui, gente, deu muito trabalho, tá? Foi um esforço conjunto de todos os auditores e todos os técnicos que participam desse grupo na elaboração desses procedimentos. E o que nós estamos fazendo? Bom, nós finalizamos a camada de concreto asfáltico num entendimento de que os insumos e esse serviço de pavimentação, ele engloba muito a faixa A, quando você faz a curva ABC. E até um foco sobre essa questão de ciclo de vida já comentado, o ano passado eu fiz um trabalho só para avaliar a quantidade de gases de efeito estufa que são lançados exclusivamente no serviço de pavimentação,
que é quando é lançada a massa asfáltica em uma obra, e assim, eu fiquei meio que estarrecida do quanto de gases de efeito estufa que nós lançamos na atmosfera. Então, a depender da qualidade do material, acontece que, muitas vezes, você opta por um material de menor qualidade, mas você lança muito mais gás de efeito estufa na atmosfera, por causa de uma DMT escolhida, uma distância média de transporte escolhida, um material com menor qualidade de infraestrutura. Então, é muito importante nós considerarmos também o impacto ambiental gerado nesse serviço de pavimentação. Concluído a fase de camada asfáltica, esqueci de falar aqui uma coisinha, ainda dentro de concreto asfáltico, né, esse ano nós passamos a realizar revisões desses procedimentos, porque, como eu falei, as obras rodoviárias elas são muito dinâmicas, e aí acontece que o DENIT, desde 2018, com a inserção do novo método de dimensionamento nacional aqui no Brasil, em uma substituição, não agora, mas que está acontecendo desde o ano de 2018, sobre o dimensionamento pelo método do DNR. Então, nós estamos vendo também essa necessidade de revisar os procedimentos que concluímos o ano passado. Então, nós iniciamos já uma revisão do procedimento 105. Então, ele foi substituído, que é o procedimento sobre análise do teor de ligante de camadas de concreto asfáltico para fim de auditoria. E, olha, esse procedimento aqui, ele rendeu várias reuniões presenciais e online para a gente poder, assim, chegar em um produto final de qualidade que fosse fornecido aos auditores e técnicos dos tribunais de conta. Focamos principalmente na atualização das normas que vêm ocorrendo desde 2018 até agora, sobre o serviço de pavimentação asfáltica, a inserção de outros métodos de obtenção de teor de ligante, né, do cimento asfáltico de petróleo. Então, introduzimos o NCAT, a Mufla, o Soxlet e o Rotarex, que são equipamentos que têm a mesma função, de nos ajudar, dentro do laboratório, a descobrir o teor de ligante. E também aproveitamos para colocar um fator de calibração e correção. Por exemplo, um tribunal tem um laboratório ou tem um convênio com um laboratório e possui o forno NCAT, mas, na obra, executa esse ensaio de controle de qualidade com o Rotarex. Então, como fazer essa análise utilizando dois equipamentos diferentes? E agora, nesse ano de 2024, então, avançamos dentro dos serviços de obras rodoviárias para a parte de terraplenagem, começando com o nosso procedimento 200. Ele está em análise pública, né, em consulta pública. O QR Code ali vocês podem dar uma olhada. Ele traz todas as diretrizes, né, para você iniciar uma análise do serviço de terraplenagem de uma obra, né. Esses serviços e esses procedimentos que nós estamos elaborando de terraplenagem, por enquanto, somam-se 23, estamos no primeiro, faltam 22, e também precisamos da ajuda, né, de voluntários que queiram participar do grupo para agregar também conhecimento, para poder ajudar-nos aí nesse grande desafio de mais 22 procedimentos de auditoria. Então, esses novos procedimentos de terraplenagem vão abordar tanto a parte de construção como restauração de estradas ou outros tipos de obras que precisem de movimentação de terra, a requisição de documentos, conforme escopo de auditoria, e o projeto básico e executivo. Esse é o nosso fluxo. O ano passado, lá no Sinaop, eu apresentei um fluxo inicial. Então, esse ano, nós conseguimos, então, chegar a um consenso dentro da equipe. Então, esse fluxo aqui, nós vamos atender todos esses procedimentos, desde a vistoria, uma vistoria de reconhecimento, a análise pelo método empírico e pelo novo método mecanicista empírico. Depois disso, se
o auditor, na sua análise, ele verificar que não precisa de fazer uma análise em laboratório, ele já pode descer e fazer uma análise de volumes e distâncias médias de transporte, passando para uma análise de confiabilidade, os cálculos dos quantitativos de bota fora, bota dentro, escavação, carga e transporte, findando com uma análise qualitativa. Então, como vocês podem ver, nós temos aí bastante trabalho daqui para frente. Ainda sobre essa parte de diretrizes, né, nós consideramos a parte mais relevante de avaliação de terraplenagem e também a não realização de um procedimento desse fluxo não impede que você utilize outros que estão nesse fluxo. Então, esse fluxo ele não precisa ser seguido à risca. Você pode pular um procedimento ou outro. Esse fluxo é apenas orientativo. Os nossos trabalhos futuros, então, estão sendo divididos para as revisões dos procedimentos de camadas asfálticas, que vêm sendo também revistas pelo método no DENIT, e a elaboração desses procedimentos. Ainda temos 2 reuniões presenciais esse ano e mais uma reunião online. Quero agradecer a todos esses tribunais de contas e a Polícia Federal, os tribunais de contas do município de São Paulo, Pará, aos tribunais de contas do Estado, do Distrito Federal, Piauí, Mato Grosso, todos esses na lista. Aqui são alguns colegas que participam do grupo. E gostaria, mais uma vez, aí, de agradecer a oportunidade de representar esse grupo aqui. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Claudeir. Parabéns. Então, não tem mais nada o que dizer, né? Só dizer que eu me senti extremamente lisonjeada pelo convite, por estar nessa mesa, uma mesa extremamente diferenciada, pela apresentação dessas meninas valorosas. Eu acho que não tem muito mais o que dizer do que elas disseram, só se for uma coisa muito específica, muito técnica, e dizer assim, obrigada, IBRAOP, por nos dotar de informações relevantes para o nosso desempenho, tanto para os membros, para os auditores, de uma forma geral, gestores, e para o controle social como um todo, né? Então, eu queria parabenizar aqui todas vocês pela relevância e dizer, muito mais importante do que as mulheres serem representadas é serem representativas. E foi isso que aconteceu aqui. Mulheres brilhantes, e eu tive orgulho de mediar essa mesa. Muitíssimo obrigada e uma boa noite.